Muito boa noite para você que está aí prontinho para assistir ao Gazeta Esportiva. Fique aqui com a gente que o programa tá fervendo. Hoje quem me acompanha no estúdio da TV Gazeta é o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. E quem também está por aqui, nosso super comentarista, Alex Miller. Olha, pessoal, é dia de falar sobre a vitória corintiana sobre o Santos do Neymar. Quero só dizer que eu acertei o palpitômetro e meu querido companheiro José Paes acertou também o palpitômetro. Tem toda a repercussão do jogo por aqui. A gente fala também sobre os duelos de hoje do Palmeiras e do São Paulo. E temos também Momento Velocidade com o Rodrigo França. Tudo isso e muito mais se ajeita na poltrona que a gente volta depois dessas dicas. Nem deu tempo, né, de você sentir saudades. Já estamos por aqui e eu começo agradecendo pelas visitas que nós recebemos hoje aqui na TV Gazeta. A Jéssica Rezende de Araújo, que é diretora de Marketing e Comunicação do Goiás, os assessores Anderson Hermes e Manu Vergamini e também a Keila Araújo, que estiveram aqui. Trouxeram uma camisa linda do Goiás para mim. Olha que linda a camisa! Trouxe para o Luca, também para a nossa equipe, e eu espero que a gente consiga fazer mais matérias do Goiás, trazendo um pouquinho da história, da tradição, tanto do futebol como do vôlei do Goiás. Um beijo para todos os nossos telespectadores também que torcem para o Goiás. Ô, terra bonita! O Garrafa que fala, né? Ixi, Maria, Goiânia é maravilhoso, um espetáculo. É um espetáculo, né? Isso. Bom, para começar, tem nada mais, nada menos do que o jogão de ontem. Pode rodar! Dia de Corinthians e Santos aqui na Neoquímica Arena, dia do primeiro jogo de Neymar contra o Corinthians aqui em Itaquera. A gente então deu uma volta aqui no entorno do estádio Alvinegro para ouvir a Fiel e essa ansiedade desse confronto com o camisa 10 do Peixe. Dá uma olhada. Ele não vai fazer nada hoje. Vai fazer nada? Nada, ele vai ficar no bolso do Martínez hoje. Tá com medinho? Não, que medo do Neymar, o quê? Depois do apito do segundo tempo, esquece. Peixe na barraca do Cleitão. Vai dar pro Neymar aqui? Que? Não vai nem aparecer nem na foto. E se ele colar aqui, você vai servir o que pra ele? Peixe. Memphis, Garro contra o Neymar aqui. Você acha que o Neymar vai arrumar alguma coisa? Nada, vai arrumar nada. Não vai arrumar nada? Nada, vai ser 3-0 o Timão. Bom, claro que você já sabe o resultado desse jogo e o que o Neymar fez em campo, mas essa história completinha, quem vai contar é o Alexandre Silvestre, que acompanhou tudo lá de dentro. Lua de São Jorge iluminando a casa corintiana. Pisando no solo sagrado de Itaquera, camisas 10 históricos do Timão, entre eles o popular e polêmico craque Neto. Homenageados ainda nos bandeirões, Edilson Capetinha, Rivelino, Zenon. Nos braços da Fiel, que lotou a Neoquímica como nunca antes, mais de 48 mil pessoas, maior público da história. Em jogos do Coringão na Arena, mosaico do número estampado a partir de agora nas costas de Memphis Depay. Ovacionado pela torcida, assim como o 8, Rodrigo Garro, durante a escalação. Mas o camisa 10 do Santos, eternizada pelo Rei Pelé, hoje veste Neymar, que começa levando o time da Baixada para cima ao ataque. Neymar é o dono também das bolas paradas. Nem 10, nem 8. O primeiro gol do jogo é do 9, aos 16 minutos, Yuri Alberto. Caiu na rede, é peixe. Leleá. Neymar fica bravo, reclama. Memphis também não gosta e protesta logo depois por outro motivo. Quer pênalti de mão na bola. Neymar parece tímido. Chapeuzinho bonito num lance isolado, ok. Na hora de empatar, consagra o inspirado Hugo Souza. E no finzinho da etapa inicial, marca um golaço. Do 8 Garro pro 10 Memphis, para o 9 Yuri meter o 2-0 e sacudir a Fiel. No duelo dos camisas 10, no primeiro tempo, convenhamos, deu Memphis Depay sobre Neymar Júnior. E no segundo?
Neymar sofre com a marcação. Depay acha o espaço e bate. Brazão encaixa. Aos 22, fim de linha para o 10 do Santos. É substituído, vaiado pela plateia e sai de cena ironizando. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Guilherme, o 11 do Alvinegro Praiano, tenta assumir a responsa. Aos 33, o artilheiro do Paulistão diminui o placar para o Santos e aumenta os números individuais dele no campeonato para 8 gols. O Santos cresce, aperta, sufoca. Quer o empate. 7 de acréscimo. Olha lá, que perigo! Sorte do Hugo Souza, que o Tassiano está na banheira. Impedimento. Emoção até o último suspiro. 10 para lá, 10 para cá, mas quem decide é o 9. 2-1 Corinthians. Após o apito final, Memphis e Neymar trocam gentilezas, chuteiras e as camisas 10. Nessa aí, ambos saem ganhando. É um amigo que o futebol me deu, a gente se conhece há muito tempo já, né? Quando ele me perguntou sobre o que era vir para cá, sobre o que era vir para o Corinthians, eu falei para ele que ele tinha que vir sim assim, para ele sentir como que era o Brasil, para ele sentir como que era o calor da torcida. Então é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, não só como jogador, mas como pessoa também. E a gente tem uma amizade muito bonita. Infelizmente hoje ele levou a melhor, mas já vou estar 100% para no próximo eu sair vencedor. Maravilhoso o jogo! Ontem o nosso palpitômetro teve 2 acertos, porque a nossa equipe é pé quente. Teve um outro palpite que chegou perto também, vamos ver. Então vamos para o palpitômetro no Gazeta Esportiva? Vamos lá. Vamos para o palpitômetro e hoje quem começa é o Salazar. Tá contigo, Salazar? Hoje o jogo aqui vai ser decidido pelo menino da Vila. 2-0 pro Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto. Como assim, menino da Vila? Ele me pegou aqui. E aí, José Paz? Esse jogo aí, Michele e amigos, 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians? 2-1 não, meu palpite. Não, meu palpite. É o meu palpite. Eu falei primeiro, é meu palpite. É o meu. Muito bem, acertamos. Aí tem que patrocinar o nosso palpitômetro nas casas de aposta aí, porque a gente está acertando aqui tudo. Você não acerta, não. Que é isso? A Borra foi 3-1. Tinha uma sujeirinha na caneca. Na Borra, alguém fez um extra ali. Ué, 3-1, 2-1, Ô, Garrafa, o que vocês acharam do jogo? É um primeiro tempo, assim, que há muito tempo a gente não via. Um futebol avassalador, o Santos começou bem o jogo, os primeiros 15 minutos, o Santos foi para cima, não deixou o Corinthians respirar, né? O Corinthians se surpreendeu com a forma do Santos se impor. O Santos poderia ter feito 1-0 e na primeira avançada do Corinthians aos 16 minutos, aí eu sempre defendi o Yuri Alberto na pior, né? Falei que precisavam dar um time para o Yuri Alberto. É gol de atacante, gol de centroavante. A bola veio na primeira tocada do Corinthians, ele faz 1-0, a briga com o zagueiro. Voltando à boa fase. E faz o 1-0. Daí para frente o Corinthians se reequilibra em campo, o Santos sentiu o golpe, o Neymar, que ele é genial, a gente sabe, fez algumas jogadas de efeito, deu aquela lambretinha ali em cima do Garro, passou o pé em cima da bola, mas fica claro e evidente que falta ritmo ao jogador e não é um futebol de exibição, Sim. É um futebol de competição, mas a gente entende que ele precisa readquirir a sua forma, ele está completamente fora de sintonia, tanto que o segundo gol do Corinthians sai num erro do Neymar. O Neymar dá um tapa na bola, ainda no campo de ataque do Santos, e o Mateuzinho rouba com muita tranquilidade, como se tirasse doce da boca de criança. E aí sai a pintura do segundo gol do Corinthians, que é algo assim, valeu. Quem pagou o ingresso, valeu. Olha o que o Garro faz, se pudesse voltar ali, ó, aquela levantada do Garro pro Memphis, o Memphis domina, e aí com 3 dedos ele joga na cabeça do Yuri Alberto, dá uma olhada, ó. Aí é quem sabe, primeiro que ele não poderia ter essa liberdade, né, Alex? Sem dúvida. Aí ele joga, o Memphis muito solidário, vê a chegada do Yuri, e ele dá com o lado de fora do pé, o popular 3 dedos. Olha que o gol passe. ficou mais bonito assim do que se ele tivesse feito. Perfeito. Gente, olha, a bola do Garro é um espetáculo, ó. Ele acha o Memphis. 3 dedos. E o Yuri Alberto mostrando solidariedade. E uma coisa, o Memphis, ele é tão inteligente que ele soube se posicionar para não ficar em impedimento. Isso. Porque ele percebeu a linha do penúltimo defensor do Santos e ficou ali onde
tinha que ficar para receber a bola. E o Garro meteu como se tivesse mandado com a mão e ele dominou e fez isso aí pro Yuri Alberto, que acompanhou bem a jogada. E é um trio letal. Esse é um trio letal. Garro, Memphis e Yuri Alberto. Eles competem de igual para igual com qualquer equipe de futebol brasileiro, vão dar trabalho para qualquer equipe de futebol brasileiro. Sem dúvida. É um ataque letal, esse ataque do Corinthians. E apesar, só para finalizar, apesar do Ramon Dias, que eu tenho as minhas críticas a ele, a comissão técnica do Corinthians, onde ele quase coloca tudo a perder. Alex, como é que ele coloca no final do jogo? Ok, ele quer segurar o jogo? Tá bom, tudo bem, é o direito dele. O Corinthians poderia ter liquidado a fatura. Não, 2-0. Ele coloca 3 atacantes, ele tira o Garro e fica com 3 volantes. E quem vai levar a bola esses atacantes? Para que você precisa dos 3 atacantes? Você podia deixar 2 atacantes, tirava, não colocaria ou o Thales ou o Romero e põe o Coronado. Você fica com 3 volantes, um meio armador e 2 atacantes. Poderia deixar apenas um atacante. Podia até colocar o Marco, mas não é verdade? Primário também, o que ele fez? Um erro primário. Ele deixa os 3 atacantes, o Corinthians joga na linha 7 contra 10. E quando o Ramon Dias foi perguntado na coletiva por que o Corinthians cedeu esse espaço, que não conseguiu, ele ficou bravo. Ele falou, vocês só veem as coisas ruins. Não é isso. É porque o Corinthians realmente correu o risco de tomar um empate. E vou além. O Santos merecia ter empatado o jogo pelo que jogou. Sim. O Corinthians, na verdade, o Brasão não fez nenhuma grande defesa. O Corinthians foi a vitória da eficiência. O Corinthians fez 2 ataques praticamente e fez os 2 gols. Eficiência 100%. E o Santos não soube aproveitar algumas chances. O Hugo Souza também foi preponderante no primeiro tempo, naquela defesa do chute do Neymar. Seria um gol assim, quase certo, e ele defendeu. Eu já discordo de você um pouquinho no aspecto de que o Corinthians não mereceu a vitória. Né? Não é que não mereceu. O Corinthians foi um time eficiente. Apesar do Ramon Dias quase ter colocado tudo a perder, que aí o Guilherme faz o gol do Santos, o Corinthians foi um time que tinha o jogo nas mãos. Ele não começou bem os primeiros minutos, não é? Os primeiros 10, 15 minutos, e depois o Corinthians mandou no jogo, poderia ter feito 3-4. O Santos fica jogando em função do Neymar, e o Neymar ainda está fora da sua condição. Tanto que quando o Neymar saiu e o Caixinha mexe na equipe, aí o Santos acaba melhorando, né? Ele conserta o erro dele, né? Soteldo entrou muito bem. Mas a vitória foi justa, o Corinthians é um time muito pronto, precisa de alguns ajustes e que o Ramon não faça tanta bobagem quando precisa mexer na equipe. Ele quase destruiu tudo o que o time tinha feito dentro de campo. Aquele gol, aquela troca de passes, Garro, Memphis e com o gol do Yuri, para mim foi o gol mais bonito até aqui. Achei linda a troca de passes, o que o Memphis fez. Diga-se de passar, olha o Neymar, olha o Hugo. Essa defesa aí. Olha, essa foi a defesa do Hugo, ó. Bom, eu tô falando isso desde o ano passado, tá? E fui criticado em redes sociais. Europa tá olhando o Hugo, e tô falando. Esse moço merece ser chamado para a seleção brasileira. Demorou até. Merece, não tô falando de ser titular, ele merece ser chamado para a seleção brasileira. Não, vai desfalcar o Corinthians. É o sonho do jogador. O jogador merece ser convocado. O campeonato para. E eu tô falando isso lá de trás. E também o seu Yuri Alberto, que apanhou lá atrás e aqui no Mesa Redonda disse, eu fico no Corinthians, aqui que ele deu a notícia, no troféu Mesa Redonda, e fica para fazer o que está fazendo, sinceramente. Muito bom, eu quero saber mais da repercussão da vitória do Corinthians. O Silvestre está na nossa redação de esportes, deixa eu falar com o Silvestre, vai trazer para a gente todas as informações do Timão. Boa noite, Silver. O que a comissão técnica achou do jogo? Então, antes da opinião da comissão técnica, que gostou do desempenho do Corinthians, apesar de algumas críticas, falar do Yuri Alberto, que com esses 2 gols chega a 100 na carreira, o primeiro jogador brasileiro nascido neste século a alcançar essa marca expressiva do Yuri Alberto, 60 gols marcados com a camisa do Corinthians. Ele brilhou ontem no duelo dos 10 do Memphis Depay. Eu tô com essa mania de falar Depay. Acho que é por causa do José Paz, né? Então, o duelo do Memphis Depay, o 10 novo do Corinthians, contra o Neymar, que assumiu a camisa eternizada pelo Rei Pelé. Corinthians agora com 25 pontos,
uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, igualando a melhor campanha dele, Corinthians, nesse formato de Paulistão. Corinthians é o líder isolado, disparado. Restam 2 partidas. No sábado, o Corinthians volta ao velho Pacaembu, que foi casa do Corinthians por tanto tempo, para jogar contra a Portuguesa. O mando é da Portuguesa, Canindé em Óbidos, então o jogo vai ser no Paulo Machado de Carvalho. E o Corinthians fecha a participação dele na fase de grupos diante do Guarani. Mais pra frente, na Neoquímica Arena, o Corinthians pode levar uma grande vantagem pro mata de quartas de final, mata de semifinal e depois mata-mata. E aí seria a decisão do campeonato em 2 jogos, porque decidiria se alcançar mesmo essa melhor campanha. Tudo em casa, os pontos seguem sendo somados na fase eliminatória do Campeonato Paulista. Isso pode ser uma grande vantagem para o Corinthians, que venceu ontem numa noite de gala, maior público da história da Neoquímica Arena, com a torcida do Corinthians, em jogos do Corinthians, porque na Copa do Mundo a Neoquímica tinha capacidade, se eu não me engano, para mais de 70 mil pessoas, com aquelas arquibancadas móveis atrás dos gols, mas em jogos do Corinthians, mais de 48 mil pessoas, recorde quebrado. E as perguntas que vieram no início da coletiva meio que bombardeando, não estou aqui para criticar colegas, muito pelo contrário, mas meio que bombardeando, até com argumentos plausíveis, o desempenho do Corinthians, que teria sido dominado pelo Santos no começo do jogo, até abrir o placar, que teria sofrido um sufoco quando o Santos diminui a contagem e quase empata o jogo. A família Dias não gostou muito não dessa pegada da imprensa ontem e reagiu assim na palavra do filho do Ramon Dias, o Emiliano. El análisis fue que jugamos contra un grande Chimi. Ellos también juegan, porque a veces parece como que solo hoy tenemos que tener el control del juego y no es así. Tienen rivales que también pueden jugar. Comenzamos a ajustar el tema de la línea de 3 de él, cómo presionar, y ya estaba falado, porque cambiaron hoy tácticamente, no venían jugando así. Pero nada, yo que fue un grande juego y también Nois presionando y estar en campo rival como intentamos estar después de los 25, 20 minutos no es fácil. Entonces no, queda no fue física, después claro, la secuencia de juego hicieron que también tengamos una queda ahí, mas no, estamos contentos con el juego y feliz por ganar el clásico. Eles vão comentar mais um pouco do jogo? Vão comentar mais um pouquinho sobre o jogo, sobre a opinião do Emiliano. Eles gostaram muito, claro, né? Ganhar um clássico sempre é muito importante, né, Alex? Sem dúvida, é importante a vitória e só aproveitando para emendar o comentário anterior, não é que eu achei a vitória do Corinthians injusta, eu achei que o Santos produziu o suficiente para poder ter empatado o jogo, mas não foi eficiente como foi o Corinthians. Então, claro que foi justo o Corinthians ganhar, porque ele teve o quê? A eficiência que o futebol exige. A gente não vê o Abel toda hora reclamando que falta eficiência, é por causa disso. O Corinthians foi eficiente, ganhou o jogo merecidamente. O Santos criou para empatar. E o Ramon Dias, o Emiliano, eles não têm que ficar bravos com pergunta de repórter. Eles ficam incomodados quando algum repórter vai lá e questiona a atuação, questiona o posicionamento, a decisão de uma substituição. Eles têm que responder, só isso, não tem que ficar bravo com isso. Tem muito mais coisa importante para resolver do que ficar bravo em entrevista coletiva. Mas agora em entrevista coletiva os técnicos estão entrevistando os jornalistas, né? Já aconteceu isso domingo, o Abel com o Alexandre Silvestre, o Zubeldia também, acho que na segunda-feira também começou a fazer pergunta para o repórter. Enfim, tem banana tá comendo macaco, o rabo tá correndo atrás do cachorro, tá tudo meio maluco, né? Claro, né? Depois de uma vitória o discurso é esse, o adversário também joga, é claro que o adversário também joga, mas ficou claro e evidente que o Corinthians não precisaria ter sofrido o que sofreu. Essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. No último lance foi pênalti pro Santos, só não foi porque estava impedindo um pouco o Tassiano. Então o Corinthians sofreu, no meu entendimento, de forma desnecessária e muito pelo dedo do treinador ou da comissão técnica do Corinthians. Só isso. No mais, o Corinthians caminha nesse momento para ser o grande favorito à conquista do título paulista, porque São Paulo está se arrumando. Agora sim. Palmeiras está com dificuldades, inclusive, de classificação, daqui a pouco a gente vai falar. E o Santos pode também ficar de fora, está fora da zona de classificação, né? São 3 jogos de Neymar com a camisa do Santos e nenhuma vitória até o momento. O Thiago Salazar foi às ruas para conferir o que o torcedor está achando do desempenho do camisa 10 até agora. Se liga na tela.
Neymar? Essa pergunta tá pautando muita roda de conversa e mesas redondas da imprensa. Afinal, ontem o camisa 10 fez o seu primeiro clássico desde o retorno pro Santos. E claro, tava todo mundo de olho nele. Foram 68 minutos em campo, uma finalização no gol, uma finalização pra fora, 6 duelos ganhos de 12, 22 passes certos de 26, 12 perdas de bola e 2 faltas sofridas. O que será que o povão achou dessa atuação do adulto Ney contra o Coringão? Tá velho já tem que aposentar já. No primeiro jogo dele, quando ele foi jogar, os caras só batiam, ele caia no chão, pô. Dá não. O Neymar foi assim, né? O Martins marcou ele muito bem, não conseguiu fazer nada. No começo do jogo a gente já viu que ele deu uma encarada ali, o clima tava meio hostil. Mas a gente já sabia, o Neymar, ele sabia que ia enfrentar o Coringão e não ia ter vida fácil. Vamos lá, você santista, pode até, porque aqui os corintianos estão falando que o Neymar não jogou nada contra o Timão. O que você achou da atuação do camisa 10? Eu achei que o primeiro tempo dele foi, assim, perfeito. E por que os corintianos estão falando que ele não jogou nada? Porque pra eles vai ter que ser assim, ele vai ter que fazer um golaço neles, vai ter que fazer algum passe maravilhoso pra ver que tá jogando nada. Tá jogando alguma coisa, né? Mas até lá vai falar que tá jogando nada. Neymar deu uma rabiscada muito boa, ele meteu uma fumaça no jogo, só que ele foi muito caçado. Bateram muito nele e ele tem que estar focado no propósito dele, de jogar futebol. Se ele jogar futebol, ele é excepcional. Eu achei que foi boa, mas faltou a atuação física do Neymar. Ele tem muita habilidade, aquele chapéu que ele deu no Garro foi lindo. Acho que não foi muito boa a participação dele, não. Vai melhorar ou você acha que não? Acho que não. Tá botando fé no Neymar? Não. Agora a pergunta vai pra vocês aí da bancada do Gazeta Esportiva. E o Neymar? Gostaram? Quero saber muito a opinião do Alex e do Garrafa, mas assim, eu tô gostando porque eu achava que ele nem ia jogar tanto, eu tô achando que ele tá jogando, porque ele não jogava há muito tempo, há 2 anos, sei lá. Então assim, eu tô feliz de ver ele jogando, sabe? E agora é vocês, especialistas, né? Eu tô feliz também de ver o Neymar em campo, aguentando jogar 70 minutos, 75 minutos. Daqui a pouco ele vai conseguir jogar o jogo inteiro. Mas é evidente que ainda não é o Neymar que a gente quer ver, por exemplo, na seleção brasileira, que o torcedor do Santos quer ver decidindo jogos. Ele ainda não está decidindo jogos para o Santos. E ele tem nível para decidir qualquer jogo. Mas acho que é um processo e eu espero que esse processo não seja tão demorado. Mas está no caminho. E esse processo não pode ser demorado porque ele tem contrato com o Santos por apenas 6 meses. Apenas 6 meses, a gente não sabe o que vai acontecer depois desse período. Feliz com a volta do Neymar, eu disse que fiquei muito feliz. É um grande barato ontem a gente ter o Neymar com a camisa 10 do Santos, o Memphis com a 10 do Corinthians, 2 estrelas do futebol mundial. Isso é importante, né, para quem gosta do futebol, só que o Neymar está muito distante ainda de ser um jogador importante para a equipe do Santos nesse momento. Está se recondicionando. Percebe claramente que está fora de ritmo. O segundo gol do Corinthians, repito, acontece em cima do Neymar. O Neymar dá um tapa na bola e não consegue chegar na bola. Né? Ele pensa o lance, mas não consegue ainda executar. Quanto tempo isso vai demorar? A gente não sabe. Só não achei legal, tem direito cada um de fazer o que quiser, mas no dia de ontem, depois da entrevista, ele vai lá criticar a bola do campeonato. Né? A bola. O problema, será que é a bola? Que a bola é diferente da bola dos outros lugares? Criticou a bola, né? A bola. Tá todo mundo jogando com a bola. O Felipe Luiz também tinha criticado lá. Sabe? Assim, se tivesse todo mundo detonando a bola, aí perde pro Corinthians, né? Num jogo, aí vai falar da bola. Deixa pra criticar quando fizer um gol e ganhar. Tivesse ganhado mais 2 gols, falou, gente, apesar do meu golaço, precisa melhorar essa bola. Aí tava valendo. Ontem, depois de tomar um chacoalho, falar da bola, não... E acho que não precisa nem citar a marca, porque fica deselegante, né? Até porque ele é patrocinado por uma outra marca esportiva, né? Enfim, já começa, aí tá, né? Já começa a se perder, mas tudo bem, só uma observação. Bom, seguinte, chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento. Muito chique, Rodrigo França. Seja bem-vindo aqui. Eu falei, poxa, eu tô vendo o Rodrigo, mas hoje não é terça-feira? Hoje é quinta-feira. O que tá acontecendo, Rô? Tá tudo pronto para a nova temporada da Fórmula 1?
Exatamente. Boa noite, Michele, pro Garrafa, pro Alex, para todo mundo que está assistindo. Isso mesmo, viemos aqui na quinta-feira porque vamos cobrir o lançamento da Fórmula 1. Tá tudo pronto, vai ser uma apresentação especial, né, nessa reta final. Na próxima terça, a Fórmula 1 vai fazer pela primeira vez, Michele, na história, em 75 anos, um lançamento oficial da temporada com as 10 equipes do grid. Aonde? Isso nunca foi feito, né? O evento vai ser lá em Londres, a gente vai estar lá trazendo toda essa cobertura para vocês e vai ser uma apresentação estilo abertura das Olimpíadas. Então, Uau! Cada equipe vai apresentar a sua nova pintura e a sua dupla de pilotos para 2025. E a gente vai ficar de olho nas grandes equipes, né? Então vai ter Red Bull, Mercedes, McLaren, mas a grande expectativa é mesmo para Lewis Hamilton e a sua primeira aparição oficial na Ferrari. Exatamente, ele já fez alguns testes e tal, mas a primeira vez que ele vai aparecer como piloto Ferrari vai ser lá em Londres. E para o Brasil, o destaque vai ser o Gabriel Bortoleto estreando na Sauber Audi, né? Então a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele, trazer a expectativa aqui, então isso vai ser muito legal, por isso que eu vim aqui um pouquinho antes, né? Não venho na terça que vem, mas vou estar lá trazendo as novidades. Que demais, Rô. E enquanto isso, Michele, lá nos Estados Unidos, os carros da NASCAR já estão acelerando. Inclusive, tem brasileiro fazendo a sua estreia nesse ano na divisão de acesso da NASCAR. É o Diogo Moscato. Ele foi campeão da NASCAR Brasil, né, a categoria aqui do nosso país, e disputou 3 provas nesse mês de fevereiro lá na Flórida e mandou um recado aqui pra gente na TV Gazeta. Fim de semana finalizado aqui em New Smyrna. A gente acabou sofrendo bastante com o setup, diferente do ano passado. No terceiro a gente conseguiu resolver. A gente andou muito mais rápido, a gente estava frequentemente top 10. A gente começou em 22º, mas na corrida a gente já estava em 7º, disputando ali. Felizmente o 5º colocado na relargada errou a marcha, eu caí para 17º e finalizei a corrida em 15º. Mas a experiência é muito boa, muito bom aprender a mexer no carro, a mexer no setup. Realmente obrigado ao MCM. E vamos para cima que agora tem teste da Copa Truck e também Copa Truck logo em março. Abraço. Valeu, Diogo. Inclusive ele estava treinando de truck. Quando eu falei com ele hoje aqui, já estava treinando da Copa Truck. Já chegou da NASCAR e está acelerando os caminhões. E tem outro campeão da NASCAR Brasil comemorando boas notícias nessa semana. O Léo Reis assinou o contrato para correr na Stock Light em 2025. E sabe o que ele quer, Michele? Ele quer só simplesmente um prêmio de 2,5 milhões, que com esse dinheiro ele pode competir na categoria principal em 2026 e é o prêmio para o campeão, né? Então o Léo Reis vai contar para a gente como é que vai ser isso. Fala pessoal, bom, estou muito feliz de poder anunciar para vocês que esse ano eu vou estar correndo na Stock Light pela equipe W2, uma equipe que já provou todo o seu talento, um histórico vencedor. Então isso dá esperança pra gente, todas as expectativas boas para poder estar disputando o título e concorrendo ao prêmio de ano que vem subir para a Stock Pro. Então vamos trabalhar forte esse ano para buscar esse título e quem sabe ano que vem a gente figura na maior categoria do Brasil. Vamos com tudo, conto com a torcida de vocês. Tô torcendo. É isso aí, Léo. O Léo já foi campeão, pentacampeão de kart, campeão da Copa HB20, campeão da NASCAR Brasil, tá na estrada, campeão comigo na Pro 500 lá no nosso reality show. Então, e agora tem que ganhar, só que o meu não valeu 2,5 milhões, né? Foi um pouquinho menos. E quem ganhou esse prêmio de 2,5 milhões em 2023, Michele, foi o piloto Zezinho Mugiati. E com isso ele conseguiu correr na Stock Car em 2024 e com esses bons resultados garantiu seu lugar para o grid desse ano com a nova equipe, que é a Car Racing Sterling. Vamos conferir o que o Zezinho falou pra gente. Fala pessoal, aqui é o Zezinho Mugiati, piloto da Stock Car, renovado aí para 2025. Na equipe também renovada a Car Racing Sterling, antiga KTF Sports. A expectativa é grande, ano passado fizemos um grande ano de estreia, conquistamos nosso primeiro pódio, aparecemos algumas vezes no top 10 e fomos o piloto que mais escalou posições em etapas, então acredito que com essa bagagem do ano passado, trazer para esses carros novos da nova geração da Stock Car, acho que a gente tem chance aí de brigar por vitórias. E vamos lá e vamos para cima esse ano que vai ser top. Fechado, então. E a grande decisão da Stock Car em 2024 e a reportagem sobre o pódio do Miguel Costa na F4 espanhola, Michele, vão ser os destaques desse domingo no Momento Velocidade. Eu espero vocês 11 da manhã no Gazeta Motors e coladinho logo depois do Mesa Redonda, 11 da noite. Então essas duas matérias para vocês conferirem. Show, Rô, muito obrigada. Então, na sequência do Mesa Redonda, às 11 da noite, já tem o Rodrigo França com o Momento Velocidade e às 11 da manhã. Não dá para esquecer, 11 da manhã e 11 da noite. Valeu, Rô, obrigada. Uma ótima viagem para você. Depois eu quero saber tudo. Pode deixar, vou deixar lá no Instagram, no Gazeta Esportiva, para todo mundo. Show, obrigada, Rô. Beijão.
Gente, quero muito ver esse carro novo da Ferrari com o Hamilton. Bem legal. Hoje tem São Paulo em campo contra o Velo Clube. Marina Buffon é quem vai contar pra gente os prováveis titulares do tricolor pra jogar lá em Brasília. Boa noite, Má. Olá, Michele, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, você já falou aí sobre o duelo. São Paulo encontra o Velo Clube a partir das 9h30 da noite, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece lá no Mané Garrincha, em Brasília, por conta do show da Shakira, que acontece no estádio do Morumbi, hoje, inclusive. Pois bem, a gente não sabe ainda se o Zubeldia vai ou não seguir com aquele esquema de rodízio. Provavelmente sim, porque domingo tem clássico, tem choque rei. Palmeiras e São Paulo se encontram no Allianz Parque. Portanto, a provável escalação de hoje vai com aquele time bem reserva mesmo. Vamos então colocar os 11 prováveis aí do São Paulo? Jandrei no gol, Cedric, Alan Franco, Juan e Patrick Lanza ou Wendel fazendo sua estreia, Marcos Antônio Bobadilha, Lucas Ferreira, Ferreirinha ou Luciano e Eric. E na frente, André Silva. O Luciano estava suspenso na rodada passada, no empate sem gols com a Inter de Limeira. Volta a ser opção. Aí a gente fica nessa dúvida se ele entra em campo hoje, vira uma dúvida para o clássico de domingo. Provavelmente ele deve começar no banco de reservas, tá certo? Se o São Paulo vencer hoje, vai chegar aos 17 pontos, não será mais alcançado pelo terceiro colocado, que nesse momento é o Noroeste, portanto já estará classificado para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista. E o Velo Clube está aí na zona do rebaixamento, também busca sair desse lugar tão incômodo na tabela. Tá certo, gente? Até, boa noite. Obrigada, Má. Boa noite para você também. O que você quer falar do São Paulo? Eu acho que o São Paulo deveria entrar em campo não com o time reserva. Acho que pelo menos alguns titulares deveriam entrar para ter uma chance maior de ganhar, para evitar o que aconteceu contra a Inter de Limeira, que empatou lá em Brasília. O jogo é em Brasília e o São Paulo, se ganhar, ele fica numa situação um pouco mais confortável na tabela em termos de classificação. E depois ele pode administrar. Tem o Palmeiras no Allianz Parque. Se ele mas aí ele hoje, vai cansar. Mas tudo bem, eu estou entendendo, Alex. Mas está todo mundo revezando. Aí na véspera do clássico contra o Palmeiras ele vai colocar o time titular. O Palmeiras vai ser titular hoje em Limeira. Ok, mas o Palmeiras está precisando. O São Paulo é líder do grupo. Olha a situação do São Paulo e a do Palmeiras. Não, tudo bem, mas ele aí quer garantir. Aí machuca alguém, machuca o Calé. Faz parte, né? Não, tem que preservar porque você sabe o tamanho do clássico São Paulo e Palmeiras. A situação, eu entendo o que você está falando, ele vem de 2 derrotas, mas o resultado em si não muda muito a classificação do São Paulo dentro do grupo. Então eu acho que para quem vinha tomando essa decisão de fazer o rodízio, tendo um clássico no final de semana, eu discordo de você. Acho que ele tem que continuar nessa linha para vir com o que tem de melhor e aí sim ele vai ser cobrado mesmo no clássico. Ele vai ser cobrado. Já pensou, ele tropeça hoje e perde para o Palmeiras? Ele balança. Ele balança. Tá, e se ele ganha hoje e perde o clássico? Mas aí ele tá, pelo menos na matemática, ele mostra a tabela que nós estamos. Ó, o Zubeldia já tá balançando de qualquer jeito. Então, na verdade São Paulo precisa. Eu entendo que o São Paulo com o time misto dá para ganhar do Água Santa. Eu acho que dá também. Dá para ganhar. Mas eu achava que o time misto do Palmeiras era para ganhar mas tudo bem. Todo mundo e não ganhou. Mas o São Paulo está cumprindo esse papel. O senhor está misturando alhos com bugalhos. O Paulo empatou o último jogo. Não, mas fora de casa. Mas olha a classificação. O Palmeiras está com dificuldade que o São Paulo não está tendo em termos de classificação. Porque o Palmeiras jogou mais vezes com o time misto. O São Paulo não. Quando joga com o time misto tem mais dificuldade. Não, o Palmeiras está um sim ou não, um sim ou não. Tava, né? Então, e o São Paulo está um sim ou não. O Palmeiras está mudando agora porque não está conseguindo os resultados. O São Paulo tem conseguido. Então, o senhor está misturando alhos com bugalhos na véspera de um clássico importante para ambos. O senhor está querendo que o São Paulo entre desgastado no final de semana. O senhor não queira mudar a minha opinião, querendo impor a sua opinião. É a impressão que está me parecendo nesse momento. Não, senhor. Eu só acho que o São Paulo tem que ganhar esse jogo. Vai jogar com a Água Santa por força máxima e depois entrar os jogadores desgastados. Nossa, coitadinhos, de quinta para domingo eles vão morrer, então. Então tá bom. Quando o Abel poupa, ele é um gênio. Não. Aí, ué. Não, é questão de administração de elenco. Mas então, tá administrando o elenco. Mas eu acho que ele tem que olhar a realidade. O Zubeldia tem que se garantir. Você acha que no íntimo ele não tá sabendo que ele tá balançando? Mas com a Água Santa. Não interessa, hoje em dia não tem mais isso. Mas não adianta ele ganhar do Água Santa, não adianta ganhar do Água Santa e tomar um chacoalho do Palmeiras no final de semana. O Velo Clube, desculpe. Né? A Água Santa já foi Não adianta ele ganhar do Velo Clube e tomar um chacoalho do Palmeiras no final de semana. Ele tem que preparar o time pro clássico, pro jogo do domingo. É esse jogo que a gente pode fazer uma avaliação do trabalho do Zubeldia pensando em Série A, não contra o Velo Clube. Se você jogar com o Velo Clube pensando no Palmeiras, você perde o jogo. Não é isso, mas o que eu quero dizer para você é que com o time, mesmo o time reserva,
que é verdade, não venceu o Bragantino, que não venceu... Perdeu pro Bragantino. Né? Perdeu pro Bragantino. Então, com um homem a mais. Que não venceu o seu último compromisso, não conseguiu mesmo com um homem a mais. Agora é a hora da obrigação desse time fazer sim uma boa situação. E eu não falei para pôr todos os titulares, falei para botar alguns. Faz uma... Se não precisar. Bota reserva, bota, sabe, uns 4 titulares, 5, para dar uma garantia um pouco maior do que ganha hoje. Eu acho que tem que ganhar hoje. Todo mundo tá em Brasília agora? O que é? A Brasília tá comprando todos os mandos? Shakira, né? Ah, Shakira, por isso, Shakira é verdade. vai Por dar isso que o o São show Paulo dela no jogou lá Morumbi. segunda e não podia ir no Pacaembu? A Shakira, Michele. A Shakira, Não precisa ir para Brasília? Por que precisa ir tão longe? Shakira, Michele. Tá Ele fez Shakira, deixa. Ah, Garrafa! A Shakira, que é isso. Depois foi a música da Shakira pro Garrafa. Essas crianças, quinta série aqui. Bom, saiu a escalação do Palmeiras! Hein, José Paz? Conta pra gente quais os jogadores escolhidos pelo Abel Ferreira pro duelo de daqui a pouco, Zé. O Verdão vai com força máxima, Zé? Vou contar pra você, então, aqui no programa. Pois é, Michele, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Daqui a pouquinho tem Inter de Limeira e Palmeiras às 19h30, jogo acontecendo lá em Limeira, no interior paulista. E o Palmeiras está definido, escalado então pelo professor Abel Ferreira com os titulares, hein? Vai com força máxima pra esse jogo na tela, pra vocês acompanharem aí comigo. O Everton no gol, ali na lateral direita o Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Na zaga, no meio de campo, o Martínez, jogador uruguaio recentemente aí contratado pelo Palmeiras, Richard Rios e também o Veiga. Lá na frente o Facundo Torres, o Flaco Lopes e também o Maurício. Este o time do Palmeiras então para daqui a pouquinho contra a Inter de Limeira. Palmeiras que se vencer hoje não entra na zona de classificação para a próxima fase, para as quartas de final no grupo D. Palmeiras numa situação complicada aí. Vamos colocar na tela, diretor, como é que tá então o grupo D? Porque o Palmeiras tem 13 pontos hoje. Ontem Ponte Preta venceu o Mirassol por 2-1, gol no finalzinho. O São Bernardo venceu o Noroeste, jogo que foi fora de casa para o São Bernardo. Então agora o São Bernardo tem 19 pontos no grupo D, a Ponte Preta tem 18, Palmeiras 13. Então o Palmeiras mesmo se vencer vai a 16, continua fora aí das duas primeiras posições que dão vaga para as quartas de final. Por isso é um jogo muito importante, até por isso o professor Abel Ferreira então colocando os titulares, lembrando que o Palmeiras tem um clássico importante, tem Choque Rei no próximo final de semana, no próximo domingo, lá no Allianz Parque. Então vamos escutar aí Facundo Torres, jogador do Palmeiras que será titular hoje, falando exatamente sobre esse jogo de daqui a pouquinho, também sobre o clássico contra o São Paulo. Pode rodar. Esos jogos são muito importantes para nós, temos que ganhar, a gente sabe isso, está faltando victorias y a gente sabe de eso. Vamos a ir a buscar ahora mañana una victoria a la de visitante y después no clásico también. Y con un tema de clásico, eu ya sé o que es jugar eso. En Uruguay tem un clásico muy grande como Peñarol Nacional. Y acho que aquí es la misma cosa. Para mí no es nada nuevo, así que gosta de jugar ese juego también. Beleza. O Silvestre vai falar, podemos comentar, né, um pouquinho do Palmeiras. Porque esse time aí é o time quase titular. Me chama a atenção o Estevão no banco de reservas, né? Quer dizer, o principal jogador do time que vai fica embora no banco em breve, num jogo em que o Palmeiras precisa da vitória urgentemente. Acho arriscado, mas de qualquer maneira, não sei porquê, a gente não está lá para saber se o menino sentiu alguma coisa, se o Abel tem uma estratégia diferente, não sei para que poupar o Estevão, né? Que não tem 35 anos, igual o Marcos Rocha, 36, tem 17, 18. Eu parto do princípio que se ele está no banco de reservas, tem condição de jogar. É óbvio. Não é? Então, é inexplicável, na situação que o Palmeiras está dentro daquele desenho que foi mostrado pelo Zé Paz, na tabela de classificação do campeonato, você não colocar o seu melhor jogador em campo. Pois é. Não é? Também Palmeiras... Deve ter alguma coisa que a gente não sabe, porque a gente não acompanha. Ele vai ter que responder isso na coletiva. Vai ficar bravo, hein? Porque o Campeonato Paulista vale muito e o Abel sabe disso. Sobretudo se o Palmeiras não ganhar, né? Aí vai ser pior ainda. O Palmeiras sabe disso. E tem a estreia do Emiliano, que foi contratado, primeira vez que ele vai jogar, o volante. Enfim, vamos ver o que a gente pode esperar desse jogador. Muito estranho essa decisão da Abel. Discordo completamente, é um jogo, você vê, Corinthians voando aí, o Palmeiras brigando por classificação, São Paulo tem uma fase importante do Campeonato Paulista, Palmeiras briga por um título inédito. Sim. Não é? Um título inédito, o Abel sabe da importância do campeonato
E não entendo realmente, vamos aguardar o depoimento dele, o Estevão no banco de reservas hoje. Silvestre está de volta para falar mais um pouquinho de Corinthians. Ô Silver, tem outras novidades que você tem pra gente? Uma muito legal é que o Corinthians voltará ao Pacaembu, que foi casa do Timão por tanto tempo. É o jogo de sábado contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, a Portuguesa mandante, Canindé fechado para reformas. A partida será sábado, 18h30, no Paulo Machado de Carvalho. O Corinthians deve preservar os titulares, porque vai estrear na segunda fase da pré-Libertadores, na quarta da semana que vem, na Venezuela, contra um time pequeno da Venezuela, chamado Universitário. Então, Família Dias deve poupar os principais jogadores para esse jogo da segunda fase da pré-Libertadores. Pré-Libertadores tem 3 fases, é tudo mata-mata. Corinthians não precisou jogar a primeira fase, entra na segunda, avançando, tem o jogo da volta depois, avançando ele vai para a terceira fase, mais um mata-mata, até ingressar na fase de grupos. Uma última info do Timão que chega para mim aqui, importante, o Corinthians está perdendo uma grande promessa da base. É o volante titular, capitão do Sub-14, o Henrique Lemos, que é nada mais, nada menos do que o filho do Fagner. É um menino que joga muita bola. O Fagner foi emprestado para o Cruzeiro e a família resolveu tirar ele do Corinthians. Ele vai jogar na base do Cruzeiro. É uma questão ética complicada, mas pela lei do menor de idade em relação a futebol, categoria de base, o contrato foi rompido porque a família vai se mudar. O Fagner preferiu levar o moleque lá para Belo Horizonte. Então é isso, o Corinthians fez um acordo com o Cruzeiro, mas esse acordo não dá garantia de que o Corinthians possa ficar lá na frente se o menino vingar com 50% dos direitos econômicos. Portanto, o Henrique Lemos, moleque bom de bola, volantão, sub-14, filho do Fagner, foi pro Cruzeiro e o Corinthians não tem muito o que fazer, porque numa briga judicial, qualquer juiz de família daria o ganho de causa para a família do garoto, imagino eu. Nossa, tá certo, Alexandre. O que você achou, Garrafa? É normal isso daí, né? É natural. A torcida corintiana fica triste porque era uma promessa, realmente, o menino vinha muito bem, chamando a atenção, mas é família. A família muda para Belo Horizonte, vai deixar o menino sub-14? 14 anos. 14 anos. E por isso que ele vestiu a camisa, não é isso? Poderia ter sido uma opção, né? Mas a família teve uma opção de continuar a família com o garoto. que comanda, a família comanda, que determina. Tá tudo certo. Então, tomara que ele não seja tão violento como o pai dentro de campo, quando chegar na idade, né? Mas em relação a tirar do Corinthians, levar para o Cruzeiro, é mais sempre o lado negativo. O Fagner é um grande jogador, o Fagner tem uma história bonita. Foi para a seleção, esse é um detalhe do Fagner. Copa, aí, ao invés do senhor falar, não, tomara que ele possa ter uma carreira brilhante como a do pai, o senhor vai tocar exatamente no lance. Eu percebo que você se incomoda mais com as minhas opiniões do que para dar as suas. Não é verdade. Eu não sei, porque... Eu sempre falei que o Fagner é um grande lateral, sempre falei que tecnicamente sempre foi um dos melhores do Brasil, só que eu nunca gostei da forma violenta como ele tá com o coração muito peludo hoje. Você acha? Totalmente. Acho que não. Coração peludo. Acho que não. Talvez seja o calor, né? Tá muito quente. Pode ser. Mas aqui tá fresquinho. Aqui tá gostoso. Convenhamos, né? Olha, o mercado da bola tá esquentando no Palmeiras. Além do Rony, tem notícia também sobre o lateral esquerdo Caio Paulista. Tá contigo, Zé Paz? Pois é, né, Michele? O Caio Paulista está indo lá para o Atlético Mineiro, exatamente. Então o Palmeiras está fazendo uma troca aí com o Galo, envolvendo o Bruno Fux, zagueiro de 25 anos, e o Caio Paulista. O Caio Paulista, eu lembro para vocês que estão acompanhando aqui o programa com a gente, ele foi contratado pelo Palmeiras no finalzinho ali de 2023, depois de um bom ano no São Paulo. São Paulo acaba não se acertando com esse atleta. Ele vem para o Palmeiras até atravessa a negociação ali, né, com o Fluminense, ele pertencia ao Fluminense, vem para o Palmeiras, mas não consegue jogar bem, né? O Palmeiras tem o Piquerez como seu titular absoluto, o Caio Paulista nunca se firmou ali na lateral esquerda. E o Abel Ferreira esse ano já disse que queria um zagueiro, então o Palmeiras achou essa transação interessante. O Caio Paulista vai lá para o Galo por empréstimo de 1 ano, Bruno Fux vem aqui para o Palmeiras, empréstimo de 1 ano também. O Bruno Fux é um jogador campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, um jogador que o Internacional recentemente vendeu lá para o futebol da Rússia por 8 milhões de euros, então o Palmeiras entendeu que era um movimento interessante trazer esse jogador aqui. Depois eu quero a sua opinião, Michele, Garrafa, Alex, todo mundo aí que está acompanhando o Gazeta Esportiva, se vocês acharam uma boa troca envolvendo aí esses dois atletas que têm opção de compra ao final desse empréstimo. Então vai ter um valor lá fixado, se o Palmeiras quiser contratar vai poder, e se o Galo quiser contratar em definitivo também o Caio Paulista também poderá
fazê-lo. Rony vai lá em definitivo pro Atlético Mineiro, né? Depois daquele imbróglio todo que eu expliquei para vocês aqui ontem, Vasco, Galo, Palmeiras, enfim, ele vai assinar de fato com o Atlético Mineiro, passou por exames médicos, já postou nas redes sociais, disse que está muito feliz com essa ida, claro, agradeceu o Palmeiras, ele faz parte da história do Palmeiras, inclusive ele disse isso no post dele nas redes sociais, é um cara que tem 11 títulos com o Palmeiras, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, Libertadores, cara importante em Libertadores na história do Palmeiras e agora vai começar um novo ciclo aí com a camisa do Atlético Mineiro. Vai mesmo pro galão da massa, viu, Michele? Eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar esse mercado da bola do Palmeiras, e o Galo correu nessa contratação também do Rony, porque tem até amanhã para inscrevê-lo no Campeonato Mineiro para que ele jogue no Campeonato Estadual lá de Minas Gerais. Tá certo, me devolvo para você, beijo grande para todo mundo, até amanhã. Valeu, Zé. Um beijo grande para você. E aí, Alex, o que você achou da ida do Rony pro Galo? Natural, né? Conforme a gente já vinha falando já há algum tempo, o ciclo do Rony tinha acabado no Palmeiras e a presidente ajudou a escorraçar esse jogador que sai pelas portas da frente. Tem que respeitar a história do Rony, embora ele já não tivesse mais condições, até ambiente para jogar no Palmeiras. O Abel também já abriu mão dele, já tinha aberto mão dele, então foi tudo do jeito que deveria acontecer. Vai para um grande clube, vai construir uma nova história e o Palmeiras também economiza um grande salário que pode ajudar e até tentar reforçar o elenco caso a diretoria tenha capacidade, né, para fazer isso, que eu não estou vendo isso até agora. Precisa agora, precisa. O Rony não tinha mais espaço no Palmeiras, né, Michele? É muito ruim você ficar num lugar onde a pessoa não te quer, né? Tava claro, evidente, a presidente disse publicamente que tinha encerrado o ciclo dele. Aí não tem mais o que fazer. O Abel também só colocou ele no último jogo porque não tinha outra opção. Sim. Então o Rony vai para o Atlético briga por coisas grandes na temporada, tem sido assim nos últimos anos. Só não está na Libertadores, né? Vai disputar Sul-Americana. Mas briga, né? Vai brigar por brasileiro, Copa do Brasil. Nossa, tá todo mundo indo para Minas, hein? Então, que ele seja feliz por lá. Mas eu entendo que o Rony, até pela ausência de reforços, o Palmeiras tem, acho que poderia, em termos de composição de grupo, poderia cumprir o seu contrato por aqui. Normalmente, é bem verdade que era um salário elevado. O Palmeiras entendia que era pagar muito para um jogador que podia entregar pouco, mas aí é um direito do Palmeiras. E o Caio Paulista? Não deu certo, né, no Palmeiras. Acho que a melhor coisa que aconteceu para o Palmeiras foi tirar um jogador do São Paulo, que vinha bem no São Paulo, o Caio Paulista, era titular. Aí o Palmeiras atravessou o São Paulo e deu aquele golpezinho no rival. Então, valeu por isso, porque dentro de campo o Caio não conseguiu se firmar e vai tentar construir também a sua história no Atlético Mineiro. E o Bruno Fux é um zagueiro, o Abel estava esperando um zagueiro, ele não é canhoto, mas é um zagueiro que vem para buscar o seu espaço também. É uma boa troca, você acha? Acaba sendo, pela necessidade do Palmeiras. E até mudar o ar, mudar os tentar uma ares, coisa né? diferente. E o Vitor Reis saiu, tinha essa lacuna no elenco do Palmeiras para um zagueiro. Vamos ver se ele consegue se adaptar e ajudar o time do Palmeiras quando for preciso, né? Agora, será que dentro do discurso do Abel, que precisa de zagueiro, um meio e um atacante, com o Fux já resolve a pedida do treinador? Pelo menos em termos de número de jogadores, sim. Mas em termos de qualidade, será que ele já está satisfeito? Não sei. Também mais uma pergunta para a coletiva do Abel. Porque saiu o Vitor Reis, que já era tido como a grande sensação. Mas é outro nível, não é? Então, sem dúvida. Por isso que a gente fala que o elenco do Palmeiras em 2025 piorou em relação a 2024. E a hora que a diretoria acordar, se é que vai acordar, pode ser tarde demais. Última informação no pique, Alex, tá acabando. Caiu o CNM na CBF, não é mais o comandante da arbitragem. Uma comissão formada, encabeçada pelo Rodrigo Sintra, ex-árbitro, vai conduzir aí a arbitragem do futebol brasileiro. Tomara que melhore, né? Tomara. Muito obrigada, Alex Miller. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Obrigada para você também que está em casa acompanhando a gente. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.